Fala galera, tudo bem? Hoje a gente vai resolver nesse vídeo uma lista de exercícios com operações com números reais em geral. Então a gente vai trazer aqui frações geratrizes, operações com potências, usando as propriedades, operações com raízes. A lista que a gente vai resolver é essa daqui. É uma lista com 12 exercícios. A gente vai falar sobre notação científica e assim por diante. Então são 12 exercícios que a gente vai trabalhar. O 12º exercício fala um pouquinho sobre geometria, sobre alguns conceitos de geometria, mas os outros 11 a gente vai exercitar muito essa parte dos cálculos, tá? Então eu vou trazer em duas partes. Primeiro eu vou resolver essa primeira lista com esses 7 exercícios e no segundo vídeo eu resolvo a outra lista, certo? Então a número 1 fala o seguinte: sendo A igual 80 dividido por 1,5 ao quadrado, B igual 35 mais 35 sobre 99, e C igual 36 menos 9 elevado a menos 1, determine na forma decimal o valor de A, B e de C. Então a gente tem que encontrar o valor de A, B e C. Vamos lá. O A vai ser igual a 80 dividido por 1,5 ao quadrado. O B vai ser 35 mais 35, 99 avos. E o C vai ser 36 menos 9 elevado a menos 1. Ok. Tem diversas maneiras da gente resolver esse tipo de exercício. Nós podemos transformar tudo para fração, Por exemplo, aqui tem um número decimal. A gente transforma para fração. A gente pega essa potência e transforma para fração. Ou pode transformar tudo para número decimal. Enfim, você consegue resolver aí de diversas estratégias. Eu vou tentar resolver da estratégia que seja melhor para mim, tá? Então, fique à vontade aí para resolver da maneira que ficar melhor para você. Primeiro, vamos tentar descobrir o valor de A. Então, pode notar que aqui tem um número que está 1,5 ao quadrado. 1,5 ao quadrado, vou fazer aqui do lado, seria 1,5 vezes 1,5. Como que a gente faz esse tipo de operação? A gente usa o algoritmo da multiplicação. Então, 5 vezes 5, 25. 5 vai 2. 5 vezes 1, 5. Mais 2, 7. Abaixo 0. 1 vezes 5, 5. 1 vezes 1, 1. Ou seja, isso daqui vai dar 225. Como tem duas casas decimais, então eu ando a vírgula duas casas para a esquerda. Então, isso é 2,25. Ou seja, eu vou ter 80 dividido por 2,25. Como que eu faço essa operação aqui? Eu vou usar a ideia de fração equivalente, tá? Aqui eu tenho duas casas decimais, que seria o 25 aqui, o 0,25. Para eu sumir com essas duas casas decimais, eu vou multiplicar em cima por 100 e embaixo por 100. Quando eu multiplico embaixo por 100, eu estou andando a vírgula duas casas para a direita. Então, nós vamos ter 225. E quando eu multiplico em cima por 100, eu vou adicionar 2 zeros. Então, eu vou ter 8.000 dividido por 225. E agora, a gente pega e faz essa conta aqui do lado. 8.000 dividido por 225. Então, vamos pensar. Se multiplicar por 4, vai passar de 800, Então, a gente multiplica por 3. 225 vezes 3 vai dar 450, 675. Beleza. Então, a gente faz a subtração de 800 menos 675, vai dar 125.
abaixa um zero. 1.250 dividido por 2.025. Se a gente multiplica por 5, isso aqui vai dar, vamos ver, 225 vezes 5. 5 vezes 5 é 25. 5 vezes 2 é 10, mais 2 é 12. 5 vezes 2, 10, mais 1, 11. Então dá 1.125. Beleza. 1.125. Então a gente faz 1.250 menos 1.125. Isso daqui vai dar 125. Certo? Então coloca um zero e uma vírgula. 1.250 dividido por 225. Chegamos aqui, né? Ou seja, vai dividir por 5, aqui vai dar 1.125. Aí, novamente, nós teremos 125, vai abaixar um zero, enfim. Isso vai resultar em uma dízima periódica. Então, sabemos que o A é igual a 35,5. Vou colocar o valor dele aqui, ó. 35,5, uma dízima periódica. Ok. E o valor de B? O valor de B, nós temos 35 mais 35,99. Então, veja bem, esse número daqui, 35 dividido por 99, vai resultar em uma fração geratriz. Se fosse 35 dividido por 100, daria 0,35. Mas isso está dividido por 99. Vai resultar em uma fração geratriz. Como que a gente encontra o valor que vai resultar ali? Só efetuar a divisão. 35 dividido por 99. Como 35 é menor do que 99, a gente coloca um 0, 0, 350 dividido por 99 vai dar 3. 99 vezes 3 dá 297, que vai dar resto 53. Então, abaixo um 0. 530 dividido por 99 vai dar 5. 5 vezes 99 vai dar 495. Isso aqui vai dar 35. Abaixo um 0. Aí nós já chegamos aqui, ó. Vai voltar, né? Ter aquele ciclo que acontece desde aqui. Então, 3 vezes 99, 297. Aí vai dar resto 53. Abaixo 0. Então, vai dar um 5. Ou seja, nós teremos aqui uma dízima periódica com esse período 35. Ou seja, o número B vai ser 35 mais 0,35, 35 e assim por diante. Quando a gente faz essa adição, nós temos 35,35. Deixa eu colocar o C aqui um pouquinho para o lado. Pronto. Esse é o valor de B, 35,35. Certinho. Então a gente vai para o C. O C é 36 menos 9 elevado a menos 1. C é igual a 36 menos 9 elevado a menos 1. Então veja bem, 9 elevado a menos 1, vocês podem reparar que aqui nós temos um expoente negativo. Se nós temos esse expoente negativo, como que nós fazemos para inverter, né? E esse expoente virar positivo? Nós precisamos de inverter a nossa base. Ou seja, a gente copia o 36. O inverso de 9 é 1/9. Por quê? Porque aqui, quando não tem nada, né, tem 1. Então, o inverso de 9 é 1/9. E agora a gente pode deixar esse expoente aqui positivo, mais 1, que não vai interferir em nada na nossa vida. Então, nós vamos ter 36 menos 1/9. Qual é o valor de 1/9?
a gente poderia encontrar, né, essa dízima periódica aqui. Mas o que eu vou fazer nesse caso? Eu vou fazer a operação entre a fração, tá? Então, nós temos aqui... Eu falo que eu vou fazer a operação entre a fração porque é difícil da gente pensar um número menos uma dízima periódica. Se fosse um número, né, natural, número inteiro, menos um número com vírgula, só que fosse um número exato, tipo 0,75, por exemplo, é um pouquinho mais fácil da gente entender o que aconteceria. Agora, como a dízima periódica, é um pouquinho mais complicado, tá? Mas, enfim, vamos fazer dessa maneira mesmo. A gente pega aqui uma fração, 36 menos 1 nono, e a gente vai transformar o 36 numa fração equivalente que tenha o denominador 9. Para isso, a gente multiplica por 9 em cima e embaixo. Então, 36 vezes 9, a gente faz aqui. Vamos fazer aqui no cantinho. 36 vezes 9. 36 vezes 9. 9 vezes 6 vai dar 54. 9 vezes 3 é 27. Mais 5, 32. Então, isso aqui vai ser 324 sobre 9 menos 1 sobre 9, que vai dar 323 sobre 9. Ou seja, nós temos que 36 menos 9 elevado a menos 1 é 323 sobre 9. Como o exercício pediu para a gente encontrar em número decimal, é só fazer essa divisão. 32 dividido por 9, vamos pensar, se a gente multiplica, né, 9 por 2 dá 18, 9 por 3, 27. Então, por 3 vai dar 27, resto 5. Abaixo 3. Bom, 9 vezes 6 é 54. Então, a gente usa o 5, né? 5 vezes 9, 45. Resto 8. Então, a gente coloca um 0,81, né? Dividido por 9 daria 9. Ou seja, 9 vezes 9 é 81. Então, eu vou pegar por 8, que vai dar 72, que deu 8. Enfim, chegamos naquele ciclo infinito de uma dízima periódica. Então, nós temos que C é igual a 35,888. Ok, então nós temos aqui os valores de A, B e C. O exercício está perguntando o seguinte, na letra B. Pode-se afirmar que A é maior que B e maior que C? Não, né? Por que não? Nós temos que o C é o maior entre eles, depois nós temos o A, depois nós temos o B. Então, a resposta seria não. Não podemos afirmar. Tudo bem? Então, essa questão 1 já foi bem trabalhosa, porque nós tivemos muitos cálculos aí, né? Mas, enfim, era desse jeito que se resolvia. Certo? Número 2. Cite um número que seja racional, mas não seja inteiro, e um número que seja inteiro e não seja natural. Então, primeiro, vamos para a letra A. Um número que seja racional, mas não seja inteiro. Primeiro, vamos lembrar dessa noção dos conjuntos, né? Então, um número natural é aquele número que ele não possui vírgula e é positivo. Então, começa ali do zero e vai sempre somando uma unidade. 0, 1, 2, 3, 4, 5 e assim por diante. O conjunto dos números inteiros
é o conjunto dos números naturais e dos números ditos naturais negativos, né? Então, por exemplo, menos 3, menos 2, menos 1, 0, 1, 2, 3, 4 e assim por diante. Essa reticência significa que vai até o infinito e essa reticência significa que vem até o menos infinito. E os números racionais são aqueles números que podem ser escritos na forma A sobre B, sendo A qualquer número inteiro e o B qualquer número inteiro menos o zero. Por quê? Porque é impossível dividir um número por zero, tá bom? Então, se a gente fosse pensar na noção de conjunto, aqui eu teria o conjunto dos números naturais. Aí, fora do conjunto dos números naturais, nós teríamos o conjunto dos números inteiros. E fora do conjunto dos números inteiros, nós teríamos o conjunto dos números racionais. Ou seja, todo número natural é um número inteiro e é um número racional. Todo número inteiro é um número racional, mas nem todo número, né, inteiro vai ser um número natural e nem todo número racional vai ser um número inteiro ou natural. Certo? Então aí, na letra A, pede um número que seja racional, mas não seja inteiro. Então é simples, né? É só a gente pensar um número que tenha vírgula. Sei lá, 0,75. É um número que é inteiro, mas ele não é racional, mas não é inteiro. É um número que tem vírgula. E a letra B, nós temos um número que seja inteiro e não seja natural. Então veja bem, eu tenho que pegar simplesmente um número negativo, né? Vai ser um número inteiro que não é um número natural. Então, sei, menos 3, por exemplo. Ok? Esses dois exercícios aí, esse segundo exercício foi mais tranquilo. O primeiro exercício tiveram vários cálculos aí, mas esse segundo exercício foi mais tranquilo. Certo. Número 3, determine a fração geratriz das dízimas periódicas abaixo. Então, nós temos 0,44, 0,2323, 1,222 e 0,2444. Olha só, encontrar a fração geratriz parece ser uma tarefa um pouco complicada, mas não é. A gente tem um algoritmo que a gente consegue encontrar essa fração muito fácil. Veja bem, na letra A, nós precisamos encontrar o valor de 0,44. Então, eu vou chamar esse valor de x, tá? 0,44. Qual que é o algoritmo que nós usamos? Nós vamos multiplicar o valor de x, ou seja, o valor dessa dízima periódica, por uma potência de 10, que faça a parte decimal ficar idêntica à do meu número original. Então, por exemplo, se eu multiplico por 10, a vírgula vai parar aqui. A minha parte decimal continua a mesma, 444. Se eu multiplicar por 100, vai continuar aqui. Ela também vai continuar a mesma. Então, veja bem, eu vou multiplicar por 10. Então, eu tenho que 10x é igual a 4,444. Lembrando que em uma equação, tudo que a gente faz de um lado, a gente faz do outro. Por isso que eu multipliquei os dois lados da equação por 10. E agora a gente vai subtrair essas duas equações. Então, 10x menos x vai ser igual a 9x. 4,444 menos 0,444. Veja bem, a única coisa que a gente vai fazer é sumir com a parte decimal. Certo? Ó, estou sumindo com essa parte decimal aqui. Então, eu faço 4 menos 0. Quanto que é 4 menos 0? 4. Ou seja, a fração geratriz que representa o 0,44 vai ser 4 nonos. O 9 está multiplicando
passa dividindo. Certo? Vamos pensar na letra B. Na letra B, nós temos 0,23, 23, 23. Então, x é igual a 0,23, 23. Veja bem. Deixar aqui do lado para a gente ver o que nós fizemos na outra. Se eu multiplicar por 10, a vírgula vai parar aqui. Então, a minha parte decimal não vai ser igual, né? Eu vou ter 32, 32, 32. Se eu multiplico por 100, a minha parte decimal vai ser igual. 23, 23, 23. Então, é isso que eu vou fazer. 100x é igual a 23,23, 23. Pronto. Agora eu subtraio as duas equações. Ou seja, eu vou sumir com a parte decimal. 100x menos x, 99x. 23 menos 0, 23. Ou seja, x é igual a 23,99 avos. Tranquilo? Vamos pensar na letra C. Na letra C, nós temos 1,2222. Mesma coisa. Então, o x é igual a 1,222. Se a gente pega o valor de 10x, nós vamos ter 12,222. Lembrando que eu multipliquei por 10 para continuar a mesma parte decimal aqui. Faz a subtração entre as duas. 10x menos x, 9x. Vou cortar a parte decimal. 12 menos 1, 11. Ou seja, x é igual a 11 sobre 9. E a última, que era a questão um pouquinho mais trabalhosa, está pedindo 0,24444, mas também não é muito difícil não. Então veja bem, x é igual a 0,2444. Veja bem, nessa dízima periódica aqui, nós temos uma parte decimal que não faz parte do período, né? Ou seja, esse 2 aqui, ele não faz parte do meu período, ele não fica se repetindo. Então, eu vou usar, na verdade, uma estratégia que é a seguinte. Primeiramente, eu vou trazer a vírgula para cá, para a minha parte decimal ser apenas uma dízima periódica. Então, para trazer a vírgula para cá, o que eu faço? Eu multiplico por 10. Então, 10x é igual a 2,444. Beleza. Agora, pensa comigo. Se eu multiplicar o 10x por 10 de novo, a vírgula vai vir para cá. E eu vou ter exatamente a mesma parte decimal. Então, eu vou multiplicar por 10 o 10x, que vai virar 100x. E aqui eu vou ter 24,444. Resumindo, agora eu subtraio essas duas equações aqui. 100x menos 10x é 90x. 24,444 menos 2,444. Eu sumo com essa parte decimal. 24 menos 2, 22. Ou seja, a fração geratriz vai ser 22,90 avos. Certo? Encontrar a fração geratriz é muito importante. Muito importante. Beleza. Exercício número 4. Calcule o valor da expressão abaixo. Então, nós temos aqui 1,222
mais a raiz quadrada de 0,11, raiz quadrada 0,1111 dividido por 1,555, então dividido por 1,555, e eu acho que é isso, né? Não, menos 1 elevado a 10. Ok. Então vamos pensar como que a gente vai resolver esse exercício. Primeiro, vamos ver o que vai acontecer com essa raiz aqui, tá? Antes de sair transformando os números em frações geratrizes, vamos resolver primeiro essa raiz aqui. Resolver a raiz de um número decimal não é uma tarefa simples. Só que de uma fração, talvez pode ser. Por quê? Deixa só eu reabrir a página aqui. Aí. Por quê? Vamos supor que eu tenho aqui a raiz de um número A sobre B. Isso é a mesma coisa da raiz de A dividido pela raiz de B. Então, pode ser que encontrar a raiz quadrada de um número decimal seja uma tarefa um pouco mais simples. Para isso, vamos transformar esse número daqui em uma fração geratriz, do jeito que a gente já conhece, né? X é igual a 0,111, então 10x vai ser 1,111. Bom, 10x menos x é 9x, aqui vai sumir a parte decimal, que vai ser 1 menos 0, que é igual a 1, então x é igual a 1 sobre 9. Então veja bem, agora eu tenho 1,222 mais a raiz quadrada de 1 sobre 9 dividido por 1,555 menos 1 elevado a 10. Bom, por que eu tinha dito, né, que encontrar a raiz de uma fração poderia ser mais fácil? Aqui, por exemplo, ó, nós teremos o quê? Nós teremos a raiz quadrada de 1, que é 1. Nós teremos a raiz quadrada de 9, que é 3. Ou seja, nós vamos ter aqui 1/3, né? Então, nós podemos transformar isso em 1,222 mais 1/3 dividido por 1,555 menos 1 elevado a 10. 1/3 é a mesma coisa que 0,333. Nós poderíamos pensar em fazer esse número 1,222 menos 0,333. 1,222. Só que, novamente, olha só como que essa operação aqui é um pouquinho delicada da gente pensar, né? Porque aqui nós temos casas infinitas, aqui a gente também tem casas infinitas embaixo. Então seria como a gente ficar infinitamente pedindo emprestado, né? É um pouquinho complicado da gente pensar em fazer isso. Então, vamos transformar um 1,222 em uma fração geratriz. Que, na verdade, nós nem precisamos de fazer isso, né? Porque nós já encontramos aqui em cima, dá 11 nonos. Ou seja, nós teremos aqui 11 nonos mais
1/3 dividido por 1,55, que eu acredito que daqui a pouco nós vamos transformar em fração, menos 1 elevado a 10. Então, primeiramente, vamos fazer a operação entre essas duas frações aqui. 11 nonos e 1/3. Como eu já tinha dito, o que nós podemos fazer aqui é usar a ideia das frações equivalentes, né? Ou seja, eu vou multiplicar por 3 em cima, vai virar 3, e por 3 embaixo, vai virar 9. Então, nós teremos 3 nonos. E agora nós temos duas frações com o mesmo denominador, né? Ou seja, nós vamos ter aqui 11 mais 3, 14, 14 nonos, dividido por 1,55. Vamos fazer aqui do lado, né? X igual a 1,55. Então, 10x vai ser 15,55. Subtrai as duas partes decimais. 10x menos x vai ser 9x. 15 menos 1, 14. Então, x igual a 14 nonos. Então, veja bem, nós temos 14 nonos dividido por 14 nonos. Menos 1 elevado a 10. Veja bem, 14 nonos dividido por 14 nonos. Eu poderia pensar em multiplicar cruzado, ou eu simplesmente poderia pensar em quê? Que eu estou dividindo um número por ele mesmo. Quando eu faço a divisão de um número por ele mesmo, dá quanto? Isso aqui dá 1, né? Então, nós temos 1 menos 1 elevado a 10. Mais 1 menos 1 é 0. E 0 elevado a 10 é igual a 0. Ou seja, toda essa expressão resultou em 0. Certo? Ok. Questão 5, uma questão de notação científica. Calcule deixando o resultado em notação científica. A questão da notação científica é outra questão muito importante, principalmente na física. A física se usa muito a notação científica. Então, veja bem, eu tenho que fazer 3,4 vezes 10 elevado a 6, 3,4 vezes 10 elevado a 6, vezes 4,2 vezes 10 elevado a 3. Certo? Nessa situação, nós temos aqui um produto entre vários números. E como vocês sabem, a ordem dos fatores não altera o produto. Nesse caso, eu vou agrupar aqui meus números decimais e as minhas potências de 10. Então, só agrupei. Por que eu fiz isso? Vocês podem ver aqui que eu tenho 10 elevado a 6 vezes 10 elevado a 3. Nessa situação, eu tenho uma propriedade da potenciação que eu posso usar aqui, que é o produto de potências de mesma base. Ou seja, 10 elevado a 6 vezes 10 elevado a 3, eu conservo a base, que é 10, e somo os expoentes. 6 mais 3 é 9. Então, eu faço 3,4 vezes 4,2 vezes 10 elevado a 9. Eu vou fazer aqui no lado 3 vezes 4, 3,4, desculpa, vezes 4,2. 2 vezes 4 é 8, 2 vezes 3 é 6, abaixo um 0. 4 vezes 4 é 16, 6 vai 1. 4 vezes 3 é 12, mais 1, 13. Então, isso vai dar 8, 2 vai 1, 4, 1. Como tem duas casas decimais, anda duas vírgulas. Então, isso aqui daria 14,28 vezes 10 elevado a 9. Só que, quando a gente está falando em um número
que esteja em notação científica, esse número daqui, ele tem que ser um número entre 1 e 10. O número em notação científica, ele sempre vai estar no formato A vezes 10 elevado a N, sendo que A necessariamente tem que ser um número entre 1 e 10. Tá? Então, veja bem, se eu tenho 14,28, eu posso transformar esse 14,28 em 1,428 vezes 10 elevado a 9. Ou seja, eu vou ter 1,428 vezes 10 elevado a 10. Esse é meu número escrito em forma de notação científica, certo? Vou jogar esse cálculo aqui para cima, que eu vou fazer a letra B aqui no lado mesmo. Então, a letra B, nós temos 6,73 vezes 10 elevado a 4 vezes 2,91 vezes 10 elevado a 3. Então, a estratégia que eu vou usar é exatamente a mesma, tá? Vou reagrupar aqui os meus números. Então, eu tenho 6,73 vezes 2,91 vezes 10 elevado a 4 vezes 10 elevado a 3. O 10 elevado a 4 vezes 10 elevado a 3, vou conservar a base e somar os expoentes. Então, vai dar 10 elevado a 7. E o 6,73 e o 2,91, eu vou fazer a multiplicação. Certo. 1 vezes esse número vai dar 673. Abaixo 0. 9 vezes 3 é 27. Então, 7 vai 2. 9 vezes 7 é 63. Mais 2, 65. 9 vezes 6 é 54. Mais 6, 60. Então, abaixa 2 zeros. 2 vezes 3 é 6. 2 vezes 7, 14. Então, aqui eu tenho 4, vai 1. 2 vezes 6 vai dar 12 mais 1, 13. Ou seja, eu tenho 3. 4 vai 1. Aqui eu vou ter 6 mais 6 mais 6, que vai dar 18. Então, 18 vai 1. 1 mais 4, 5. 6 mais 3, 9. 1. Se eu tenho aqui 4 casas decimais, então eu ando a vírgula em 4 casas ali. Então, eu vou ter 19,5843. Se você não quiser arredondar esse número, você pode deixar, né, com todas essas casas mesmo. Então, ó, andei a vírgula uma casa para a esquerda, para isso eu vou multiplicar por 10. E vou colocar vezes 10 elevado a 7. Então, esse número, em forma de notação científica, seria 1,95843 vezes 10 elevado a 8. Você poderia ter arredondado também esse valor. 1,95 a gente poderia ter arredondado tranquilamente para 2,0. Mas tudo bem. Essa é uma questão onde a gente usa a ideia da notação científica, que é muito importante, principalmente nas questões de física, tá? Questão número 6. O preço de uma televisão é de R$ 540. Essa questão é uma questão de porcentagem. Então, o preço de uma televisão é de R$ 540. Como vou comprar lá a prazo, o preço sofre um acréscimo total de 10% sobre o preço à vista, dando 30% de entrada e pagando o restante em 2 parcelas mensais iguais. É correto afirmar que o valor de cada prestação será de... Então, olha só.
eu preciso encontrar nessa questão o valor de cada prestação. 6. Qual o valor de cada prestação? Essa é a pergunta que a gente tem que resolver. Mas aí o exercício fala com a gente o seguinte: à vista, o preço da televisão é de R$540. Só que não pagaremos esse valor à vista. Como que a gente pagará esse valor? Vamos dar 30% de entrada e vamos pagar o restante em 2 parcelas. Só que, não pagando à vista, a televisão vai ter um acréscimo aí de 10%. Então veja bem, quando a gente fala de acréscimo, a gente pode calcular separadamente o valor dos juros, né? Então, ó, à vista, nós teremos R$540. Nós podemos calcular separadamente o valor dos juros ou podemos calcular direto multiplicando por 1,1. Por quê? 100% mais 10% daria 110%, que é igual a 1,1. Certo? Então a gente poderia simplesmente pegar o 540 e multiplicar por 1,1, que a gente chegaria nesse valor. Mas eu vou pensar 10% de 540 seria 10%, né? 10% vezes 540. Corta esse zero com esse zero, esse zero com esse zero. Então vai dar 54. Então 10% de 540 é 54. A gente somando 540 mais 54 vai ser o valor a prazo. Então nós temos 540 mais 54, que vai dar R$594. Beleza. E qual que vai ser a forma de pagamento? Daremos 30% de entrada, o resto dividir em 2 parcelas. Então veja bem, para a gente descobrir esse valor, basta a gente pegar 30% de 594, certo? Tirar esse valor do preço a prazo e depois dividir em 2 parcelas. Então vamos fazer esse cálculo aqui. Vou pegar 594, vou calcular 30% disso. Então primeiro eu posso cortar esse zero com esse zero. Vou fazer aqui do lado 594 vezes 3. Eu poderia fazer, na verdade, né, para a gente fazer até de cabeça de uma forma mais fácil, 600 vezes 3, veja bem, 600 vezes 3 dá 1.800, só que aqui eu tirei 6 3 vezes, né? Então eu teria que tirar 18 desse valor aqui. Então isso aqui vai dar 1.800 menos 18, que vai dar 1.782. Se fizer esse cálculo aqui, você vai chegar em 1.782. Certo? Então, eu tenho que pensar o seguinte: 3 vezes 594 dá 1.782, só que eu tenho que dividir isso por 10. Então, eu vou ter 178,2. Então, o valor da entrada de 30% foi de 178,20 centavos. Eu vou pegar o meu valor aqui a prazo, que é o 594,
e vou subtrair 178,20 centavos. E aí eu vou encontrar o restante, que foi dividido em duas parcelas. Então vamos aqui para o lado, 594 menos 178,20. Então novamente eu vou fazer 594 menos 78, depois eu tiro 20 centavos, tá? Então 8, 14. 14 menos 8 vai dar 6. 8 menos 7 dá 1. 5 menos 1 dá 4. Só que eu ainda tenho que tirar 20 centavos, né? Então tiro aqui 20 centavos. E eu vou ter 415,80. Ou seja, o restante vai ser 415,80. Esse 415,80 foi dividido em duas parcelas. Então eu pego aqui, ó, 415,80 dividido por 2 vai ser o valor de cada parcela. Então, primeiramente, eu vou dividir a parte inteira, depois eu divido a parte decimal e depois eu somo tudo, tá? Então vamos lá. 415 dividido por 2. 2 dá resto 0. 1. 1 dividido por 2 não dá, então coloco 0 aqui. Abaixo 5. 15 dividido por 2 vai dar 7, que dá 14. 1. Então coloco 0, que dá 5. Beleza, então deu 207,5. Só que eu ainda tenho que dividir esses 80 centavos. 80 centavos dividido por 2 vai dar 40 centavos. Então a gente vai ter 207,50 mais 0,40. Ou seja, nós teremos 207,90 centavos, que é o valor de cada parcela. Então, cada parcela será de 207,90 centavos. Uma maneira de ver se realmente os cálculos foram feitos corretamente seria qual? Pega 207,90, multiplica por 2, você vai ver se vai chegar nesse valor, 415,80. Chegando nesse valor, você soma com 178,20. Se der os 594, então seus cálculos foram feitos corretamente, ok? A última questão dessa primeira parte da lista minto, né? A questão 7. A questão 6 foi a que eu acabei de resolver. Então, a questão 7. A questão 7 é uma questão também de notação científica. Um raio de luz, propagando-se no vácuo, desloca-se com velocidade de 2,5 vezes 10 elevado a 5 km por segundo, aproximadamente. Se a distância de dois planetas é de 8,0 vezes 10 elevado a 8, determine o tempo em segundos que o raio de luz levará para cobrir essa distância. Então, uma questão que a gente consegue usar regra de 3, né? A gente tem que 2,5 vezes 10 elevado a 5 é uma distância percorrida em 1 segundo. E nós temos que 8,0 vezes 10 a 8, 8,0 vezes 10 a 8, é a distância percorrida em x segundos. É isso que a gente quer descobrir. Então, veja bem. Se a distância aumenta,
né? 8,0 vezes 10 a 8 é um número bem maior do que 2,5 vezes 10 a 5. Se a distância aumenta, o tempo também vai aumentar. Nesse caso, nós temos duas grandezas diretamente proporcionais, então a gente multiplica cruzado, né, aqui na nossa igualdade. Então, nós teremos 2,5 vezes 10 elevado a 5 vezes x é igual a 8,0 vezes 10 elevado a 8 vezes 1, que a gente não precisa de colocar. Então, vamos passar dividindo todos esses fatores aqui. 2,5 vezes 10 elevado a 5. Para a gente fazer as operações aí, usando as propriedades. Então, 2,5 vezes 10 elevado a 5. Ok. Primeiramente, nós já vemos que aqui nós temos 10 elevado a 8 e 10 elevado a 5. Por que eu consigo fazer essas operações? Porque aqui eu só tenho multiplicação e divisão, tá? Então, uma das propriedades da potenciação seria a divisão, né, o quociente, entre duas potências de mesma base, que eu conservo a base, que no caso vai ser 10, e subtraio os expoentes. Então, eu vou deixar aqui o 8,0 dividido pelo 2,5 e vou usar a nossa propriedade. 8 menos 5 é 3. Então, aqui eu vou ter 10 elevado a 3. Conservei a base, subtraí os expoentes. Tá? Agora, eu vou fazer 8,0 dividido por 2,5. Vamos fazer isso aqui do lado. 8,0 dividido por 2,5. Veja bem, eu vou multiplicar os dois números por 10 para tirar essas vírgulas. Então, eu vou ter 80 dividido por 25. É a mesma coisa, usando a ideia da fração equivalente. 25 vezes 3 é 75, né? Então, a gente tem 75, abaixo o 5. Então, coloca 0 e vírgula. 50 dividido por 25 dá 2. Exatamente 2. Ou seja, 8 dividido por 2,5 é 3,2. Resumindo, eu tenho 3,2 vezes 10 elevado a 3 segundos. Se o exercício não quisesse esse valor em notação científica, 32 seria 32 vezes 10 elevado a 2, 320 vezes 10 elevado a 1, 3.200 segundos. Ok? Então, aqui eu termino de corrigir a primeira parte aí dessa lista. Uma lista interessante, com cálculos aí um pouquinho complicados, mas que a gente consegue já desenvolver bastante a nossa ideia das propriedades da potenciação, a ideia das frações geratrizes, desses números aí que estão em notação científica. Então, uma lista bem interessante. No próximo vídeo, eu trago a correção da segunda parte da lista, tá bom? Então, bons estudos!